Fala, torcedor do Cruzeiro ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cabuloso, com novidades, análise de jogos, mercado da bola e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cabuloso, que chega aí no conforto da sua residência. E fica até o final do vídeo que tem novidade bombástica para vocês. E é isso, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Traz as informações deste Cruzeiro e Galo, deste Galo e Cruzeiro, que abre a semana de Copa do Brasil. Giovana, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Muito obrigada, Rizek. Boa tarde para você, para o Júnior, Lédio, Roger, todo mundo que está ligado com a gente aqui no Seleção Sport TV. Expectativa de mais de 60 mil torcedores presentes hoje no Mineirão, já que esse era o assunto por aí. Maioria, claro, cruzeirenses, é o mandante dessa primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. 2.500 torcedores do Atlético vão marcar presença também no setor visitante para essa que vai ser a quarta partida entre Cruzeiro e Atlético em 2026. O Galo acaba levando a melhor nesse retrospecto da temporada, venceu o primeiro jogo no início do Campeonato Mineiro e venceu a última partida também pelo Brasileirão por 3-1 em maio, mas acabou perdendo talvez o jogo mais importante, que foi para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, perdendo por 1-0 e dando o título para o rival. É este o cenário para a gente começar a falar sobre esse confronto de hoje. Parece uma outra vida, né? Quando você vê os jogos desse ano. Sampaoli dirigia o Galo, Tite dirigiu o Cruzeiro, outra vida. Agora temos o Barba de um lado e o Arthur Jorge de outro. Outras ideias. Outra vida, outras ideias, outro momento. Aliás, o momento dos dois é muito bom. Eu sei que num jogo desse tamanho, né, num Cruzeiro e Galo, muitas vezes você nem precisa estar num grande momento para que a partida seja grandiosa. Mas o momento dos dois é muito bom. O Cruzeiro faz com o Arthur Jorge uma campanha de candidato ao título. Se fosse só era Arthur Jorge, o Cruzeiro hoje seria candidatíssimo ao título. E o Galo ostenta, sob o comando de Eduardo Domingues, a maior invencibilidade hoje de times da Série A. Então o momento é muito bom, né, das duas. Eu acho que isso está mexendo demais com Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil inteiro ligado nesse jogo, Giovana. Se a gente for parar para pensar, né, em relação ao clássico do ano passado pela Copa do Brasil, que Cruzeiro e Atlético se enfrentaram também nas quartas de final e o Cruzeiro levou a melhor, naquele momento o Cruzeiro estava num momento muito melhor na temporada em relação ao Atlético, que estava brigando ali na parte de baixo da tabela do Brasileirão ainda, enquanto o Cruzeiro com o Leonardo Jardim estava lá em cima. Já para esse confronto, as duas equipes estão bastante equilibradas ali na parte de cima da tabela. Você destacou muito bem em relação à invencibilidade do Galo na temporada. São 11 jogos sem perder desde maio, né? A última derrota do Atlético foi em maio para o Corinthians, então tem bastante tempo. E por outro lado, o Cruzeiro também nesse período pós-Copa e até pegando um recorte maior. Desde que o técnico Arthur Jorge assumiu o comando da equipe, a equipe melhorou bastante também. Então é de fato um momento em que a rivalidade está com um bom cenário para essa rivalidade acontecer, porque as duas equipes estão bem. É aquela coisa do negócio do favorito, né? Que as pessoas sempre perguntam e sempre querem colocar. Eu acho até que em muitos clássicos, sim, tem o favorito, apesar de ser clássico, mas acho que nesse momento, com as duas equipes num momento bom na temporada, acho que é difícil realmente colocar. Pode colocar. O Cruzeiro é um favorito para vencer hoje, porque está jogando diante da torcida, em casa, etc. E aí no outro jogo o Atlético teria essa chance maior de vencer também. Mas em relação ao confronto geral, acho até difícil colocar um ou outro mais à frente como favorito para esse confronto. Podemos começar as nossas perguntas? Vamos fazer isso de novo, hein? Não, o Fred tem condição de jogar 90 minutos? Já? Porque ele entrou... De acordo com ele, tem, né? Ele entrou no sábado contra o Internacional, ficou uns minutinhos em campo. E aí foi até perguntado depois da partida sobre isso. Ele disse que tem condição de jogar 110 minutos se precisar. Foi o que ele disse. Entendi. Vamos colocar as prováveis escalações lado a lado? Conta pra gente quais são as questões envolvendo as prováveis escalações de hoje à noite, hein, Giovana? Bora, vamos começar então falando sobre o Cruzeiro mandante do jogo. O Cruzeiro tem Otávio no gol, claro, e aí nas laterais são as grandes questões desse time comandado pelo técnico Arthur Jorge. Começando pelo lado direito, o Fagner é o cara que no início da temporada acabou ganhando esse espaço de fato como titular em relação ao William.
E aí, no jogo da semana passada contra o Flamengo pela Libertadores, o William foi titular, mas não foi muito bem. Então, a expectativa é de que o Fagner, de fato, volte para esse time titular. Foi até titular no fim de semana, então fica aquela dúvida em relação a qual dos dois, mas acho que com uma tendência maior para Fagner. E aí, na outra lateral, a questão no Cruzeiro, é em relação à lateral esquerda, porque tem o Gabriel Rojas, que também não foi bem na semana passada contra o Flamengo, até vinha bem, é um reforço contratado nesse meio do ano, né, para a vaga do Kaique, que saiu do clube. É um cara que vinha bem, mas acabou falhando um pouquinho ali durante o jogo, e aí o Vidalba é um cara que pode aparecer também. Foi muito elogiado até pelo Arthur Jorge nas últimas entrevistas. É o zagueiro que faz a função de lateral esquerdo, porque o Cruzeiro não tem outro. Vocês querem comentar essa questão aí antes de eu falar do Galo? Fagner e Vidalba, para mim. O Cruzeiro tem que ir de Fagner e de Vidalba, sem dúvida nenhuma. Vidalba, então... também estou contigo. O Vidalba jogou muito bem contra o Flamengo. E outra coisa, como ele é zagueiro / lateral, ele dá uma sustentação melhor para que o Gerson tenha mais liberdade. No jogo do Maracanã com o Rojas e o William, o Gerson saía e ficava um buraco ali, ele não conseguia. O Rojas está muito intimidado. Ele não está firme. Ainda não se adaptou, ainda não está à vontade. E o Vidalba é muito firme, né? Tem personalidade, liderança. E o Fagner está jogando mais que o William. Foi titular a temporada toda passada, está mais acostumado com esse tipo de jogo, com esse tipo de adversário, com esse tipo de atmosfera. Tem que ir com o Vidalba de olho fechado. Pode prosseguir, Giovana. E dá uma encorpada boa olhar para a escalação do Galo com o Fred, né? Uma encorpada boa, né? O Fred jogando é outro nível, pô. Boa. Agora, eu não sei se nessa função, né? Como meia de armação. O Fred é um jogador mais de pegada mais atrás, né? De saída, de jogo de frente e tal. Eu não sei como é que ele vai organizar o Fred como organizador do time Discorra, Giovana, pra gente sobre a posição, a função do Fred se for titular hoje. Eu acho muito bom, porque vocês vão falando coisas por aí, e aí eu venho com o meu Ctrl F dentro da minha própria cabeça e vou tentando lembrar o que eu já ouvi, o que algum treinador já falou sobre isso. O que eu lembro que o Barba disse sobre o Fred é que ele, no início da carreira, jogava um pouco mais para trás, de fato, só que aí hoje em dia, nas palavras de Barba Domingues, ele vem sendo utilizado um pouco mais até pelo lado direito, mais avançado. Então vamos ver como é que vai ser nesse jogo de hoje à noite, se o Fred de fato for titular. Eu acho que é o grande destaque em relação a essa provável escalação do Atlético, de fato, o Fred aparecendo como titular ou não na equipe do Galo. Confesso que não tem muita opção, além disso, talvez o Reinier seria esse cara também, que poderia estar um pouco mais para frente, mas com o Igor Gomes no banco de reservas, não, no departamento médico do Atlético fica até mais difícil, porque também tem o Vitor Hugo, que também está por lá. Aí o Fred é a expectativa de que apareça nesse meio campo do Galo, com o Maicon e Alan Franco, mas também tem o Kevin Castanho concorrendo essa vaga ali com o Alan Franco. Castanho que chegou ao Galo nesse meio do ano também, tem só 3 semanas de Atlético mais ou menos, mas também é uma opção ali para o meio campo do Galo. Giovana, obrigado aqui, viu, para fechar a quantidade de perguntas que a gente sempre te faz. Não, brincadeira. A minha era qual o PIB per capita de Minas Gerais, por favor, Giovana? Olha, a gente pode dizer que é na casa, sei lá, um beijo para vocês, tchau, tamo junto. Tchau, Giovana, muito obrigado. E aonde está a chave do jogo? Quando a gente colocou as prováveis escalações, para vocês a chave do jogo está onde, hein? Então, para mim, é essa briga por meio campo, né? Onde o Cruzeiro perdeu no primeiro tempo contra o Flamengo ali. Não teve o impacto necessário para jogar um jogo fora de casa e tão decisivo. E ele vai repetir, né, com Gerson, com Romero e com Pereira. E por isso que eu acho que as mudanças nas laterais com Fagner e Vidalba dão uma conotação mais encorpada à equipe do Cruzeiro. E no Atlético, essa questão também, porque a entrada do Fred, como ela vai ter, o que ela vai ter de impacto? É esse jogador de organização? É o Maicon por trás? Qual era o outro jogador? Alan Franco. O Alan Franco, Maicon e Fred. Ele vai ser essa ponta do triângulo para jogar como jogador de organização? Ou ele segura ou Maicon e Alan Franco e deixa 2 jogadores jogando de frente, né, com Fred e Maicon, ou Fred e Alan Franco? Com Coelho de um lado, Bernardo do outro. Eu acho que tudo... O desencaixe começa a partir do meio campo. Eu acho que o Atlético vai ter que
se importar e se preocupar muito com os lados do Cruzeiro. Arroio e o Wesley, que ainda está errando muito. Não sei se o Wesley vai ser titular. A princípio. Tem outras alternativas. Nem a gente está projetando, né? Uma projeção. Mas sábado começou o João Costa. Também é uma opção. Eles dão muita opção de jogo. Eles dão muita opção de jogo para o Matheus Pereira, para o Caio Jorge. Então, o Atlético vai ter que se desdobrar. Ainda tem o Gerson vindo de trás, o Romero com o Arthur ataca mais também. A chave, na verdade, vai ser a marcação, né? Quem conseguir eliminar um pouco a parte criativa do adversário vai ter uma... Mas eu acho... Por essas escalações, ou prováveis escalações, a gente vê o Atlético com mais força de a tendência de ter uma pegada maior de marcação. Até porque eu concordo, o Atlético melhorou, o elenco melhorou o time, mas o Cruzeiro tem muito mais poder ofensivo do que o Atlético. Sem dúvida nenhuma, tem mais poder ofensivo, mas o time do Atlético é um time que melhorou bastante. Preenche melhores espaços do que o Cruzeiro. Porque você tem Coelho de um lado e Bernardo do outro, que tem recomposição melhores do que Arroio e Wesley. Aí você tem um trio de meio campo que preenche melhores espaços do que Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. O meio campo do Cruzeiro, o único que corre ali, que dá combate, é o Romero. O Gerson não está conseguindo mais dar combate. É um jogador muito técnico, de organização. E o Matheus Pereira, muitas vezes, ele encosta perto do Caio Jorge. Então, se você analisar friamente o Cruzeiro, ele faz 2 linhas de 4 para liberar o Matheus e o Caio Jorge. E o Atlético está com um encaixe muito, muito legal. E o Fred entrando ainda encaixa melhor ainda. E aí é um jogo de um time que joga bem compactado, que joga bem agrupado, contra um time que gosta de jogar largado, alargar o campo, criar mais espaço. E é um jogo de 2 estratégias bem diferentes. E aí, por isso que eu te falo, quem vai criar o desencaixe? Qual é o esquema que vai levar a melhor sobre o outro time? É só quando a bola rolar mesmo. Roger, aproveitando que você jogou intensamente 2 dos 3 clássicos regionais que marcam essa fase de Copa do Brasil, qual a diferença, assim, se é que há, na sua opinião, de jogar um Grenal e um Cruzeiro e Galo? Tem alguma? Nenhuma? Nenhuma. Principalmente agora, porque o Cruzeiro tem sua casa e o Atlético tem a dele. Eu tenho a impressão que Cruzeiro e Galo é mais jogado e o Grenal é mais brigado. Sim, mas o jogo flui mais. Achei que você tinha falado de rivalidade. Não, está muito falando de jogo. Eu acho que tende a ser melhor o jogo de Minas do que o clássico do Sul. A diferença, na minha época, é que a gente jogava no Mineirão com torcida dividida. Então o ambiente era legal, era mais gostoso, né, do que um Grenal, que ou você joga com 95% com torcida do Grêmio ou com 95% torcida do Internacional. Mas, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro e Atlético, eles têm uma preocupação em jogar mais bola, né? Por mais que tenha essa rivalidade, briga, de discussão, essas coisas todas que o torcedor adora ver, né? Adora. Mas aquele ali cuspiu na cara do outro, deu um soco na cara do outro. O outro vestiu raposão no jogo. Exato. Gosta. Mas a preocupação em jogar bola é maior em Minas do que em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o torcedor valoriza demais a questão da briga, da discussão, da reclamação, da rodinha no árbitro. Então é um jogo menos para quem aprecia o jogo de bola rolando. De repente é mais agradável você ver o Cruzeiro Atlético do que Grêmio Internacional. Mas Grêmio Internacional tem seu charme também. Com certeza. Aliás, porque a fase do Grêmio e do Internacional hoje não é uma fase técnica daquela. Ainda tem isso. Porque quando você teve os dois, né, com grandes times, com fase técnicas elevada, era jogaço. Claro. O pau cantava também, né, Marcos? Não, sempre. Não, eu assim, posso me enganar. Eu acho que, tecnicamente, é o grande confronto dessa fase. Palmeiras e Santos tem uma diferença grande para o Palmeiras. Vasco e Vitória são 2 times hoje com dificuldades. Vai ter briga. Briga, né? Que eu tô falando é jogo duro. Eu acho que qualidade de jogo, na minha visão, esse aqui tem tudo para ser o grande confronto dessa fase de Copa do Brasil. Vamos ao favoritômetro. De 0 a 100, maestro, quem tem mais chance de avançar, na sua opinião, de Galo e Cruzeiro? Avançar? Sim. Avançar, passar.
passar no confronto? Eu acho que 60 para o Cruzeiro, 40 para o Galo. Para você, Lédio? Vou acompanhar o Maestro. 60 e 40 para você também? 55-45. Baixa um pouco. Essa era a minha dúvida. Segundo jogo é na Arena. Claro, depois do jogo de hoje a gente atualiza o favoritômetro, evidentemente. Por falar em atualização, no domingo... Então é isso, torcedor. Essas foram as notícias de hoje. Deixa o like, deixa a sua opinião nos comentários também. E até a próxima com mais novidades. Valeu!